A defesa final que o ex-presidente Jair Bolsonaro apresenta hoje ao Supremo Tribunal Federal vai ter pareceres de professores renomados da PUC de São Paulo e também da USP, onde o ministro Alexandre de Moraes, inclusive, dá aulas. Sobre isso, a gente fala agora com Gustavo Badaró, que é professor de Direito da USP. Bem-vindo, professor. Boa tarde. Bom, como é que funcionam esses pareceres, né? Como é que isso se dá na prática? Bem, boa tarde a todos que nos assistem. O parecer, na verdade, ele é uma consulta jurídica sobre algum tema específico que está sendo debatido num processo em que a defesa nos pede para analisar a questão e dar a nossa opinião do ponto de vista jurídico, o que é acertado ou o que é errado fazer de acordo com a melhor interpretação da lei brasileira. Carla. Professor, boa tarde. Obrigada por estar aqui com a gente. Hoje a nossa colega da Folha, Mônica Bergamo, noticiou que o senhor ajudou aí, colaborou com o Dr. Celso Vilardi, com o Dr. Paulo Bueno, nessa manifestação que será entregue hoje pela defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu queria saber qual foi o tamanho da sua colaboração, o que a gente pode esperar, de fato, desse documento que vai ser protocolado hoje, se há aí alguma coisa que o senhor puder destacar, né, de novidade, digamos assim, do que já vem sendo dito pela defesa até então. Bom, vamos lá, Carla. Primeiro, eu não integro a defesa do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. A defesa continua sendo exercida muito bem pelos seus advogados. Eu trabalhei apenas em um aspecto pontual que imagino vá ser trabalhado pela defesa agora nas alegações finais que foram protocoladas. Eu analisei e tenho limites do que eu posso mencionar pelo processo de correr em sigilo, mas do ponto de vista da questão jurídica, sem falar especificamente de elementos do caso, eu analiso uma questão processual e que já foi colocada várias vezes em meios de comunicação, já foi objeto de questionamento, seja na resposta que a defesa apresentou logo após a denúncia, seja ao longo dos interrogatórios, que diz respeito ao acesso da defesa, ou o direito da defesa, de qualquer defesa, independentemente do caso, independentemente do processo, dispor do acesso ao conteúdo integral de todas as provas que foram produzidas naquele processo, bem como o direito de todo e qualquer acusado, uma vez tendo acesso a todas estas provas, de dispor do tempo necessário para que ele prepare a sua defesa. Agora, eu não sei se o senhor pode... Mas, doutor, só... Diga, Carla. Desculpa. Não, é que só para ficar claro, quando o senhor fala dessa questão do não ter acesso a todas as provas, tanto a Polícia Federal quanto o Supremo diz que todas as provas foram, todos os depoimentos, as provas, toda a delação do CID, por exemplo, foi disponibilizado. Ainda não foi? O que falta? Bom, desculpa novamente, por questão de sigilo profissional, eu não posso comentar especificamente, mas eu posso te dizer que, em tese, há duas coisas diferentes. E parece que está havendo uma confusão que eu não diria que é meramente terminológica. Efetivamente, a defesa tem acesso aos autos do processo. A defesa pede acesso e é concedido acesso aos autos do processo. Outra coisa distinta é se todos os elementos de prova que foram angariados ao longo da investigação estão juntados aos autos do processo para que, quando a defesa tenha vista dos autos do processo, ela possa analisar aqueles documentos. Eu vou dar um exemplo de algo que é público, que foi clarificado no interrogatório do ex-presidente. Quando perguntam para ele se ele se ele confirmava uma determinada mensagem de WhatsApp que ele teria trocado com algum interlocutor, e ele diz algo do tipo: olha, não sei, porque eu ainda não tive acesso ao conteúdo do meu telefone celular. Então, uma coisa é, a polícia apreende, nesta e em inúmeras investigações, uma série de dispositivos eletrônicos. Celulares, computadores, cartões de memória, HDs externos, pendrives. Portanto, é inegável que o conteúdo de todos esses elementos faz parte daquela investigação. Se esses dados não são juntados aos autos do processo, ainda que eletronicamente, e, portanto, ser dado às partes a possibilidade de acessar esses elementos, ainda que eu dê 1000 vezes acesso aos autos do processo,
esse acesso aos autos não permite que a defesa tenha todos os meios que ela necessita, porque parte do que sabidamente foi coletado na investigação não estaria juntado aos autos do processo. Portanto, uma coisa é acesso aos autos do processo. Outra coisa distinta é os autos do processo conterem todos os elementos da investigação que foram obtidos. Agora, eu não sei se o senhor pode trazer essa sua avaliação, mas com a sua experiência, qual que é a sua expectativa em relação ao desfecho desse caso, né? Ao veredito, digamos assim? Bom, o que eu imagino é o processo, em tese agora, entra nesta fase de apresentação de alegações finais. Nesta fase de alegações finais, embora ela deva servir para que tanto a acusação, ao seu lado, diga os fatos que eu acuso são estes e considero provados com base em tais ou quais elementos, e que a defesa diga, fui acusado de tal crime e considero que estes crimes não foram demonstrados ou que sou inocente porque demonstrei minha inocência através de determinadas provas, esse seria, vamos dizer assim, o resultado principal das alegações finais, para depois ter uma sessão do Supremo para que haja este julgamento. Neste momento, as defesas também poderão alegar eventuais vícios que, ao ver da defesa, tenham ocorrido ao longo da instrução, ao longo da produção das provas, ao longo dos interrogatórios do acusado, e se alegarem isto, esta questão terá que ser analisada naturalmente, anteriormente à própria discussão de culpa ou inocência. Doutor, e uma questão só em relação a prazos, né? A defesa está usando hoje, o último dia, já são quase 6 da tarde, ainda não entrou essas alegações, vai provavelmente até o fim. E depois, em relação aos prazos, qual a sua expectativa? Porque daí a gente vai para as manifestações morais, vai ter a sustentação oral. Aqui a gente trabalha no bastidor, digamos assim, de conclusão setembro e outubro, por aí. Final de setembro, começo de outubro. O senhor acha que esse cálculo está correto juridicamente? Está dentro da sua expectativa? Esse cálculo depende muito da disponibilidade do interesse do presidente da turma para colocar o processo em julgamento. Obviamente, eu espero que os prazos desse processo, como de qualquer processo judicial, sejam obedecidos. O que é importante a sociedade entender, nesse ou em qualquer caso, é que o tempo da justiça não necessariamente é o tempo da vida. O processo, naturalmente, é algo que demanda um tempo. É tão ruim o processo muito lento, muito demorado. Há uma famosa frase de Rui Barbosa que a justiça tardia é denegação de justiça, quanto também é muito ruim processos hiperacelerados que restringam ou suprimam garantias dos acusados na busca por uma justiça imediatista. O processo tem começo, meio e fim. Isso exige algum tempo. O ideal é que seja um tempo razoável, como garante a Constituição, como garante diplomas internacionais de direitos humanos. Os tribunais terão que, caso a caso, de acordo com maior ou menor número de réus, maior ou menor complexidade do processo, grande quantidade de prova ou provas mais simples, adequar este andamento para isso. O que não pode é ser um processo demorado demais, porque levaria à prescrição, como também não pode ser um processo hiperacelerado para seguir ou para se encaixar em calendários eleitorais ou outras coisas que não digam respeito estritamente ao cumprimento do devido processo legal, seja para condenar, seja para absolver os acusados. Certo. Gustavo Badaró, professor da USP, advogado, obrigado por nos atender. Um abraço para o senhor, uma boa tarde. Eu que agradeço, boa tarde.